Bom dia, Paulo. Você é profesor da Universidade de Beira Interior, na licenciatura de Estudos Espanhóis e Portugueses. Poderia exprimir-nos a trajetória dos estudos? Muito bom dia, Pablo, e muito obrigado pelo espaço concedido para esta entrevista. Eu, de facto, sou professor na Universidade da Beira Interior, cuja universidade fica sediada numa cidade, que é Covilhã, em Portugal, não muito distante de uma fronteira com Espanha, portanto, via Vilar Formoso, não é? E, portanto, já ali numa zona muito próxima com Espanha. De maneira que o Departamento de Letras, ao qual eu pertenço na Universidade da Beira Interior, apostou desde muito cedo numa licenciatura, portanto num estudo de grado, que contemplasse, por um lado, os estudos portugueses e espanhóis. O departamento, quando se inicia-se apenas, portanto o departamento tem cerca de 20 anos, inicia-se com uma licenciatura em estudos portugueses, portanto língua e cultura portuguesas, mas rapidamente vimos que, dado a nossa situação geográfica, havia a necessidade de contemplar uma oferta formativa que também abarcasse a língua espanhola. E, portanto, numa dada altura, nomeadamente, portanto, ainda antes das alterações de Bolonha, a Universidade queria também, a par do curso existente de Língua e Cultura Portuguesas, o curso de Português e Inglês e o curso de Português e Espanhol. Naturalmente que o curso de português e inglês foi cada vez tendo menos alunos, assim como o curso só de português, e, portanto, o número de alunos que pretendiam a oferta formativa do departamento residiam precisamente na procura do curso de português e espanhol, e foi este que se manteve, portanto, até agora, com professores nativos da área do espanhol, e depois, ao abrigo da própria legislação que exige um mestrado em ensino para que esses licenciados possam ensinar em Portugal português e espanhol, criámos mais tarde um mestrado em ensino do português e do espanhol, e, portanto, que ainda hoje funciona naturalmente. No início deste mestrado tivemos muita colaboração da Universidade da Extremadura, portanto de Cáceres, pelo departamento precisamente dirigido pelo professor Juan Carrasco González, a quem nós estamos muito gratos, e, portanto, a toda a equipa dele, que nos deu um apoio muito importante no desenvolvimento desse mestrado, e também, tanto ao nível da licenciatura como ao nível do mestrado em estudos portugueses e espanhóis, temos também sempre contado com o apoio da Universidade de Salamanca, nomeadamente o departamento de português, portanto, dirigido pelo professor Pedro Serra, em que nós temos contado não só na parte letiva, mas também, por exemplo, na parte de defesas de teses, de mestrado, com a colaboração desses professores, e depois também em atividades extracurriculares, portanto, em congressos de índole ibérica que nós temos promovido. De maneira que, para responder de uma forma agora mais direta à sua questão, foi uma aposta do Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior, esta associação dos estudos portugueses com os estudos espanhóis, em primeiro lugar porque, devido à nossa situação geográfica e, portanto, de proximidade com Espanha, depois também por questões históricas, em termos linguísticos, o português e o espanhol são línguas afins, línguas próximas, mais do que naturalmente com o inglês,
e depois também devido às parcerias, digamos assim, que fomos estabelecendo, sobretudo com universidades mais de fronteira de Espanha. Portanto, é uma oferta formativa, neste momento, bastante implantada, conseguimos sempre preencher as vagas que colocamos a concurso e, portanto, temos uma licenciatura no âmbito nacional relativamente forte e muitos dos nossos alunos, ao abrigo do projeto Erasmus, fazem estadas em universidades com as quais nós temos convênio, protocolo Erasmus, nomeadamente a Universidade de Salamanca, a Universidade de Extremadura, portanto em Cáceres, e também a Universidade de Santiago de Compostela, com a qual o meu departamento tem também relações muito próximas. Muito bem, então há muitas parcerias, muita cooperação entre as universidades de fronteira, as universidades entre Portugal e Espanha. É uma coisa muito interessante para nós. E queríamos saber também que porque temos tido notícias de muitos alunos licenciados na UBI e em outras universidades de Portugal que têm a ideia, a vontade de trabalhar em Espanha, mas muitas vezes há problema com as homologações, com validações dos estudos. Desde sua experiência, que pensa que podemos fazer entre todos para ganhar um pouco neste aspecto? Eu penso que aqui, Pablo, deveria haver um maior entendimento entre os ministérios portugueses e espanhóis. Eu penso que a nível de Espanha, devido à administração autonómica, certamente será mais difícil. Em Portugal não temos essa constituição administrativa. E, de facto, as convalidações dos graus entre Portugal e Espanha deveriam ser mais automáticas. De qualquer das maneiras, eu penso que a questão de dificuldade não reside só ao nível da convalidação, digamos assim, do título, portanto, neste caso, do grau de licenciado. Reside depois num tipo de estrutura muito diferente entre Espanha e Portugal. Portanto, neste momento, em Portugal, para se dar aulas, seja do que for, além da licenciatura, é preciso um mestrado. E um mestrado específico. No caso do português e espanhol, nós, como eu já disse na questão anterior, nós temos um mestrado em ensino do português e espanhol, que de facto só alunos que obtenham com sucesso o grau de mestre em ensino de português e espanhol é que poderão entrar na carreira do ensino em Portugal. Em Espanha temos, portanto, a questão, um outro dispositivo legal, que são as oposições, não é? E que, portanto, qualquer pessoa que se proponha a lecionar terá de passar, portanto, por esse processo. Que eu saiba, até mesmo um licenciado, portanto, por Espanha, terá que fazer esse exame das oposições, que é, de facto, até um exame bastante exigente. Portanto, eu penso que seria, se calhar, de todo o interesse que houvesse talvez uma planificação política entre os dois países, no sentido de haver uma maior convergência destas questões administrativas, de modo a que pudesse ser mais fácil tanto a atuação de professores portugueses em Espanha, como precisamente o inverso da atuação de professores espanhóis
em Portugal, de facto, a garantirmos de uma forma mais fácil uma certa unidade ibérica que deverá ser facilitada também de acordo com esses procedimentos de caráter mais administrativo. Uma palavra importante é automaticidade. Eu penso que precisamos de mais mecanismos de automáticos entre os sistemas Sim, educativos. Temos que fazer ainda todos muita burocracia. Numa Europa, numa Ibéria unida, precisamos de mais agilidade. E as pessoas que estão a passar por estes processos sempre têm travão na sua, claro. no Claro. seu Pablo, percurso. desculpe só interromper. Reparo, há uma questão, portanto, eu disse já aqui que uma das nossas apostas no departamento tem sido que os nossos alunos de português e espanhol passem algum quadrimestre, que nós em Portugal chamamos semestre, em Espanha, portanto, nas universidades protocoladas, de modo a que façam lá, portanto, a sua deslocação mobilidade Erasmus, porque isso tem efeitos muito positivos, uma vez que o aluno está, durante algum tempo, integrado na cultura espanhola, em contacto, portanto, a imersão linguística com a língua espanhola, portanto, isso é muito positivo sob vários pontos de vista. No entanto, eu aconselho sempre a que os alunos não o façam no último ano. Precisamente porquê? Porque, por vezes, há desfazamento entre os calendários escolares de Portugal e Espanha. E o que é que já tem às vezes acontecido? Tem acontecido que alunos vão para a Espanha no último ano e não vêm de lá as suas classificações finais para a Universidade de Origem, portanto, neste caso para Portugal, e portanto eles não podem concorrer, candidatar-se ao mestrado, ficam ali cortados. Portanto, às vezes há aqui este desfazamento que tem a ver puramente com calendários escolares, com configurações estruturais das universidades, mas que os impede muitas vezes de prosseguir, de maneira que o ano que eu normalmente sugiro que eles façam essa estada no exterior, normalmente é o segundo ano deles, mas por efeitos puramente burocráticos. Portanto, as convalidações, este Fantástico. diálogo deveria ser muito mais célere e sem alguns problemas de foro administrativo. Muito bem. Vamos falar agora do seminário do Instituto Cervantes ou Instituto Camões. Recentemente, o senhor participou na ponencia Proyección Internacional do Español e Portugués, a potencialidade da proximidade lingüística. Que valoração faz deste acontecimento? Eu congratulei-me muito na altura pela iniciativa até do ensino de português em Espanha, coordenado pela doutora Filipa Soares, de promover este encontro. Este encontro que decorreu, portanto, agora há poucos dias, entre portanto, de cooperação do Instituto Camões e do Instituto Cervantes, tem como base um livro que foi também publicado há muito pouco tempo, sob patrocínio destas duas instituições, um livro coordenado pelo professor Luís Reto e pela professora Revira, e esse livro tem a ver precisamente com a projeção internacional de ambas as línguas. Portanto, este encontro de 2 dias reuniu alguns autores desse livro, de modo a refletirmos todos sobre medidas possíveis de uma projeção de ambas as línguas e, portanto, de um desenvolvimento do potencial linguístico e do potencial ibérico. A mim, em parceria com uma colega da Universidade de Salamanca, que também foi comigo coautora nesse livro, a professora Ana Maria García Martín, dedicámos-nos à questão da intercompreensão de ambas as línguas. Portanto,
Nós temos as duas línguas são línguas próximas ou línguas afins, que tiveram muitos contactos históricos comuns, mas que naturalmente foram contactos linguísticos, contactos culturais, mas claro que foram divergindo e constituíram-se como línguas diferentes, mas que têm muitas simetrias. No entanto, também temos que focar que também são línguas que, em alguns pontos gramaticais, também revelam muitas assimetrias. Todavia, este congresso e este movimento que tem surgido também à volta desse livro tem a mais-valia de reequacionarmos o modo como, se potenciarmos esta proximidade entre Portugal e Espanha, esta proximidade linguística, cultural, de valorização económica até internacional destas duas línguas, podemos tornar uma península ibérica e estes dois países muito mais projetáveis no mundo e, portanto, muito mais fortes, digamos assim, uma vez que temos aqui em equação também duas línguas pluricêntricas, portanto, tanto o português como o espanhol são línguas pluricêntricas, isto é, são línguas depois que têm as suas modalidades e as suas variedades e que estão espalhadas, portanto, no mundo. Portanto, este encontro foi um encontro de muita importância, em que também se reflete precisamente o modo como se poderão afinar essas diferentes políticas administrativas, políticas educativas, políticas linguísticas, de modo a potenciarmos essa projeção internacional de ambas as línguas, de ambas as culturas e de ambos os países. Muito ben, muito interesante. O que nós pensamos algunhas veces é que o diagnóstico está feito, está ya moito consolidado, que é moito importante esta parcería entre as linguas, entre o Instituto Camões, o Instituto Cervantes, o estudo das linguas española en Portugal e portuguesa en España, mas pensamos que faltan medidas concretas moitas veces para pôr en valor precisamente esa idea que ya está máis Sim, ou menos na mentalidade dos sim, sim. gobernos, dos institutos, das universidades. Uhum. Sim, eu, por exemplo, nesse encontro, Pablo, referi precisamente isso. Eu acho que neste momento há efetivamente já um diagnóstico mais ou menos, portanto, consolidado, mas agora temos que dar o salto. É efetivamente o que o Pablo referiu. Portanto, temos que dar um salto que não é fácil, porque é um salto que mexe com diferentes estruturas políticas, desde educativas a linguísticas, administrativas, mas que é preciso fazer. A Organização dos Estados Ibero-Americanos, cujo o escritório em Portugal tem sido dirigido pela professora Ana Paula Laborinho, penso que tem estado a fazer um trabalho muito importante nesse sentido, de facto, de concertação para uma projeção conjunta. Claro que todas estas coisas são complexas naturalmente, mas é urgente darmos esse salto, que é um salto qualitativo, digamos assim. Sí, a Ana Paula Laboriño nos falamos moito con ela, temos moitos contactos e verdadeiramente aí é un bon exemplo, un exemplo máis neste sentido. Unha medida concreta que nós pensamos que podría implementarse é a idea de non ter que traducir con un costo para as persoas os documentos por escrito. Que pensan ao respecto? Hum, Pablo, é uma ideia de facto, porque, vamos lá ver, acreditando na verdadeira intercompreensão das línguas, eu penso que um falante minimamente informado, tanto do português como do espanhol, percebe qualquer documento. Portanto, eu penso que
a não existência de comunicação entre um falante do português e um falante do espanhol é um entendimento falso. Eu penso que a intercompreensão é perfeitamente possível. Eu, por acaso, nesse colóquio disse, eu acho que neste momento, isto são questões psicolinguísticas, enfim, de atitudes falantes, eu acho que neste momento, neste sentido, os falantes do português talvez tenham mais facilidade em receber as outras línguas, portanto, e em aceitar essa questão. Dá-me ideia que os falantes do espanhol resistem mais, parece-me a mim, talvez também porque a língua espanhola tem ainda maior internacionalização e maior número de falantes do que a portuguesa, mas isto já são outras questões. Portanto, eu penso que um falante português não tem grandes problemas de entendimento da língua espanhola. Nós até costumamos dizer com alguma piada, vamos ali a Badajoz comprar caramelos, portanto... A nossa ida à Espanha é fácil, sem problemas comunicativos, mas também a vinda dos espanhóis também a Portugal também é muito notória, não é? Claro que neste momento, devido à pandemia, esta circulação está mais cortada, naturalmente, mas, portanto, quem visita Lisboa vê com facilidade a presença de muitos espanhóis, até inclusive portanto, na Semana Santa, que é uma semana muito mais forte em Espanha do que em Portugal, nós damos-nos conta da entrada de muitos espanhóis em Portugal, no verão, por exemplo, nas praias e vice-versa. Portanto, essa proposta poderia ser uma forma, de facto, de convivermos de uma forma mais automática com ambas as línguas, naturalmente, e fazermos jus ao tal princípio, ao tal esforço necessário da intercompreensão, porque segundo a teoria linguística, nós estamos perante línguas afins, línguas muito, muito próximas, com assimetrias, mas raramente essas assimetrias põem em causa a comunicação. Muito bem. A enseñanza, o ensino da língua espanhola em Portugal, como está? Está a correr bem? Está bem, Pablo. Claro que nós durante muitos anos, no meu tempo, por exemplo, como aluno, era o inglês e o francês, como línguas estrangeiras no sistema educativo português. O francês, entretanto, teve um decréscimo muito grande, ficando, portanto, basicamente o inglês, em grande medida, mas há uns anos esta parte, também pela força do aparecimento do espanhol nas licenciaturas em Portugal, o espanhol passou a ser uma língua de oferta no ensino básico e secundário. Portanto, é uma disciplina que está bastante implantada. Muitas escolas de todo o país têm esta oferta desta língua. Eu devo dizer-lhe que os licenciados, ou melhor, os mestres em português e espanhol têm conseguido, e eu tenho acompanhado sobretudo os alunos da minha universidade, têm conseguido colocação no ensino secundário, portanto é porque as escolas do país oferecem o espanhol, portanto eu faço um balanço muitíssimo positivo do ensino do espanhol em Portugal, não só ao nível do sistema universitário, temos professores de facto de espanhol em Portugal, nas universidades da Beira Interior, Coimbra, Lisboa, Évora, me esteja agora a lembrar, Aveiro, portanto, com bastantes competências académicas, e depois também temos ao nível do sistema educativo, do ensino básico e secundário, professores devidamente credenciados e portanto, que se dedicam neste momento ao ensino do espanhol e o fazem com muito brio e muito profissionalismo. Muito bem. Eu vou tentar exprimir a situação em Espanha em relação ao português.
que non é exactamente igual. Eu, como já referiste, o problema, o tipo de organización que nos temos con as autonomías, de facto, o que acontece é que o Ministerio de Educación ten no currículo nacional a posibilidade da escolla da lingua portuguesa. Mas as comunidades autónomas escollen ou non escollen. Entón, pelo momento, só as comunidades de fronteira, como Extremadura principalmente, que ten feito un grande traballo, como eu sei que acredita, Castilla e León un pouco menos, Galicia agora parece que está a gañar máis, e Andalucía máis só nas provincias principalmente de fronteira. Curiosamente, en Madrid há moita procura de portugués, da lingua portuguesa, por causa do mundo empresarial. Há moitas empresas que están sediadas en Madrid e ten o ámbito ibérico de traballo. Entón, é preciso para moitos traballadores, directivos, o coñecemento da lingua portuguesa. Nesto nós pensamos que os españois ten, en geral, moita máis sensibilidade, moito máis interés no aprendizaje da lingua portuguesa. O que acontece é que no sistema de Madrid, que eu sou de Madrid, no sistema educativo de Madrid aínda non existe a posibilidade de estudar portugués no sistema de educación primaria, educación secundaria. Mas nas academias privadas há moitas que están sempre con unha procura moito grande. Eu posso acreditar que há un pequeno boom do idioma portugués. Há tamén moitas veces para os españois é unha descoberta, para os españois que están alén da raya, ¿no? Principalmente. É unha descoberta, é un idioma que sempre é moito lindo para nós, para o noso ouvido, porque é máis suave que o español en geral. E agora o rei mesmo falou fa dois ou tres días desa cuestión do espacio iberoamericano, como as dúas linguas conforman o espacio iberoamericano. Entón, eu penso que en España temos un grande camiño que percorrer, e que a parcería dos dois idiomas está a comenzar. Eu penso que temos aí unha idea moito importante. Vamos falar, entón, desa parcería entre español e portugués. Podería, no seu criterio, podería pôr en causa, de alguna maneira, o dominio absoluto do inglés no mundo? Sem dúvida, Pablo. Eu penso, portanto, neste momento nós assistimos no mundo, não é, à hegemonia da língua inglesa enquanto língua franca. No entanto, se houvesse uma estratégia, digamos assim, mais organizada e mais implementada, estas duas línguas ibéricas poderiam ser uma força contrária a essa questão. Não digo apenas o banimento, claro, ou a cessação do inglês como língua franca, mas uma alternativa. Porque repara, no continente, portanto, na parte toda da América Latina, a extensão do número de falantes de espanhol e de português, que é muito significativa. Portanto, o inglês continua a dominar. Portanto, eu penso que uma concertação bastante estratégica, que passaria também por questões de política editorial e também de política atitudinal, porque é que em Portugal e em Espanha muitos congressos diversos têm que ser na língua inglesa, porque é que não podem ser na língua portuguesa ou na língua espanhola, por exemplo.
portanto, mesmo a um nível editorial, revistas, portanto, sempre uma quantidade massiva de revistas em língua inglesa, portanto, isso poderia ser um pouco contrariado, na medida em que o português e o espanhol deveriam afirmar-se cada vez mais como línguas internacionais, que são, mas também há aqui uma outra questão, como línguas de ciência, porque parece que a grande língua de ciência é o inglês, e eu acho que o espanhol e o português, dado a projeção que têm neste momento no mundo, poderiam também ocupar um certo espaço. Portanto, isso só é possível naturalmente a uma política, digamos assim, em vários enfoques, integradora desta dita União Linguística Ibérica, digamos assim. Muito bem, estamos juntos então nesta bonita batalha por, Exatamente. por fazer das línguas ibéricas ter uma maior projeção no mundo. Eu penso que verdadeiramente, como já falou o senhor, temos, a OI está a fazer um grande trabalho. Agora sei que as universidades, já sabíamos, agora sei ainda melhor que as universidades de Portugal, de Espanha, principalmente, nomeadamente de fronteira, estão a fazer também um grande trabalho, que o diagnóstico, como já falei, está feito. Estamos todos com esta ideia. Há muita gente de Espanha, muita gente de Portugal que temos esta ideia. Eh, Penso que temos de concretizar um pouco mais rápido. O mundo atual move-se muito rápido, não podemos ficar atrás. Eu penso que os ibéricos ainda vamos um bocadinho lentos neste aspecto, mas Sim, sim. E muitas vezes estamos muito acomodados, portanto, acho que é uma característica muito nossa, muito ibérica, em que nos acomodamos um pouco, não é? E deveríamos, de facto, dar esse salto em busca de uma maior expansão e de uma maior presença. sim, para fazer honor à nossa história também. Exatamente, exatamente. Bom, pues, ¿quiere falar alguna cosa más? Si no, podemos ya despedirnos. Eu Combinamos para agradeço. cualquier otro día poder Exato. seguir. Eu agradeço muito esta entrevista, Pablo. Queria também felicitá-lo pelo trapézio, que tem sido um instrumento também de divulgação desta corrente ibérica e desta união que é cada vez mais necessária para a projeção internacional das nossas línguas e culturas. Queria agradecer-lhe de facto este espaço que me deu e manifestar a minha total disponibilidade para qualquer colaboração que seja necessária. Muito obrigado e até breve. Muito obrigado, agradecemos también a su disposición. Nos combinamos para otras ocasiones, para hacer muchas más cosas, que há muito caminho que percorrer. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Chao.